Nós vamos começar uma jornada nova, que são das parábolas. Olha só, nós teremos 42 encontros sobre as parábolas e é lindo demais esse projeto. Eu já estou encantada com esse projeto. Janice, por que que Deus, que Jesus falava? Por que que Jesus falava em parábolas? Será que ele falava para as crianças? Como é que é essa história de parábolas, né? Na verdade, amados, as parábolas era um código que Deus usava, né? Mais ou menos isso. Deus falava, ele dava um recado direto aos filhos. Por isso que ele usava parábolas. A parábola não é para todo mundo, não é uma historinha de criança, como eu já até pensei, né? A Sofia estava lendo as parábolas ontem e nós estávamos falando, filha, tu entendeu essa parábola? E é engraçado como as crianças pensam de verdade que é uma historinha, mas não é. Cada parábola tem um código, nós temos muitos códigos e a gente está aqui agora para estudar mais a fundo as parábolas, né? Então nós vamos falar, a parábola, Jesus falava, né, que as parábolas não eram para todos, então é esse o objetivo mesmo, que a gente entenda, né? E as parábolas são como sinais, né? Compreendido apenas por aqueles que têm um coração sensível. Jesus usava as parábolas para ensinar as verdades profundas de maneiras, né? Da maneira cifrada. Então não é qualquer um. Então, para quem que é a parábola, né? As parábolas são para os filhos amados de Deus. Nem todos entendem, porque nem todos são filhos. E é simples assim. Agora nós vamos entrar assim, hoje a gente vai começar a contextualizar um pouquinho as coisas, né? Então, bom dia, Vivi. Então, olha só, como que a parábola são só para os filhos, Janice? Como que é isso? Então, e todo mundo é filho? Não, nem todo mundo é filho, né? Filho, o que é filho? Vamos pensar na palavra? Filho, né? Quem é filho? Filho é aquele, né, que se senta à mesa do pai. Filho é aquele que aceita a sua autoridade, né? Vamos pensar no meu filho, na minha filha. Filha é aquela que, né, que eu carrego para cima e para baixo, acabei de levar no colégio. Filho é aquele que a gente tem um contato mais íntimo. Esse é o filho. Então, nem todos, se a gente pensar no nosso contexto do mundo hoje, todos são filhos de Deus, será? Todos aceitam o carinho, o cuidado e o zelo e a disciplina de Deus? Não. Então, nem todos são filhos, né? Então, agora ficou mais fácil de entender. Então, filho é aquele que se senta na mesa do seu pai e aceita a sua autoridade. E essa filiação, ela é espiritual, né? E as parábolas só vão entender quem é de verdade filho, quem se senta na mesa desse pai. Tá, Janice, mas então se eu não sou filho, se não é automático, como é que eu faço para me tornar filho, né? Primeiro, a gente precisa receber Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, como é que é isso, Janice? Eu já não sou filho? Não, gente, tem tudo, né? Não é ritual, mas a gente precisa entender e andar num caminho. A gente tem que parar de andar num caminho que andávamos. Se eu não era filho do jeito que eu andava antes, eu preciso entender um novo caminho e andar conforme aquilo que precisa. Então, a filiação não vem pelo nascimento físico, né? Essa é a filiação natural, mas vem pela fé. Para que se torne um filho de Deus, é necessário crer nele e receber de coração. Lá em Romanos 10, 9, diz: se com sua boca você confessar Jesus Cristo e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Então agora você começa a ser filho. Nossa, Janice, é só isso? É só isso. E é tudo isso. Então, aparece, né? As pessoas mistificam demais, mas não é. Só que aí, como filho, quando eu digo, tá bom, eu confesso o Senhor, eu aceito que o Senhor, Jesus, é o Senhor da minha vida, eu entrego, eu digo, Senhor, eu tenho sido pecador, eu preciso de Ti, agora eu quero viver conforme, né, a Sua lei. Eu creio também, né, que o Senhor morreu na cruz para me salvar e ressuscitou para me dar a vida eterna. Então, se eu sou esse, agora eu preciso, como filho, andar nos caminhos do Pai, não é assim? Então, existe uma bagagem que também vai existir a partir de dizer eu sou filho. Então, a partir do momento, tá, Janice, eu disse então eu sou filho. Ok, já fizemos a primeira coisa para a gente começar a entender as parábolas, que as parábolas são só para os filhos, são códigos. E hoje a gente vai ler a mais simples, nós vamos estudar a mais simples e já vou te explicar por quê. São 42 parábolas que nós vamos estudar, eu estou encantada com esse projeto.
Além de você aceitar Jesus na sua vida, né, o sacrifício da cruz, dizer que se arrependeu, né, você precisa, na verdade, também agora se arrepender dos pecados e mudar de vida. Então, primeiro eu digo, Senhor, eu aceito, eu confesso ao Senhor, né, eu confesso com a minha boca, confessei ao Senhor Jesus e no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Agora eu preciso me arrepender dos meus pecados e mudar o jeito que eu faço as coisas. Eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de enganar, eu tenho que parar de olhar coisas que eu não devo olhar na internet, eu devo cuidar da minha família, eu devo começar a ajustar os pontos, as arestas, porque agora eu tenho um paizinho querido. Então, para eu me sentar na mesa desse pai, eu preciso entender a lei dele, né? Então agora eu vou começar a entender a lei do meu paizinho. Eu preciso me arrepender, né? Eu reconheço o erro, eu deixo o pecado de lado e eu vou buscar essa vida nova. É isso que eu tenho que fazer. Ai, Janice, como é que eu faço? Ore, peça para Deus. Deus ama um coração humilde. E um coração humilde não é aquele que é de uma pessoa que está, né, no chão, ou pessoa que está mal vestida. Não, coração humilde é esse que diz, Senhor, eu preciso de ti, porque sem ti eu não sei como é que faz isso. Então tem esse coração mais de criança, dizer, Senhor, eu preciso de ti. E qual é o outro passo? Né, Jesus, eu adoro essa passagem. Jesus explicou a Nicodemos que ninguém pode ser filho sem nascer de novo pelo Espírito Santo. Tem um vídeo, né, de Jesus falando com Nicodemos lá no The Chosen, que é muito lindo isso. Vê ele e Nicodemos fala, mas como assim nascer de novo? Eu não consigo entender. Aí Jesus, não, tem que nascer de novo pelo Espírito, né? Esse novo nascimento, ele acontece que o Espírito Santo entra na vida das pessoas e transforma. Eu estava explicando na escola bíblica, né, que o Espírito Santo, quando a gente aceita de sim, eu quero ser filho, quando eu começo a me arrepender dos pecados, é como se plantasse uma plantinha dentro da gente. É assim que eu expliquei, vou explicar para vocês. Plantamos uma plantinha do Espírito Santo. E essa plantinha, se eu coloco água, por exemplo, tem um vaso de flor, né? Se eu coloco água, se tem iluminação, se a terra é boa, ela não frutifica? Ela não dá flores? Então, assim é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai começando a ajustar a tua vida. Você vai começando, né, a ter mais amor, mais alegria, mais fé, ter mais domínio próprio, ter mais, né, paciência. Esses são os frutos do Espírito, que é essa plantinha que está dentro de você. Então, e aí você tem que começar, né? Já que você está desse jeito, você começa a obedecer, em obediência. Então, para eu ser filho, eu preciso crer e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e abandonar aquilo que me afastava de Deus. Eu preciso nascer de novo pelo Espírito Santo, plantar essa plantinha dentro de mim. E eu preciso andar em obediência a meu Pai, como a Sofia anda a mim, que eu sou sua mãe. Então, mas é só isso, é só isso. Se você ainda não é filho, vamos fazer uma oração? Ai, Jesus, que coisa linda. Vamos fazer uma oração? Se tu está escutando esse vídeo agora e você diz, nossa, Janice, eu quero, então faz uma oração comigo. Se você concorda com isso, faz uma oração, porque não tem nada de misticismo, é só isso. Faz uma oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador e que eu preciso de Ti, Pai querido. Essa é a oração mais importante da sua vida. Faz com amor, tá? Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso de Ti. Eu creio que morreste na cruz para me salvar e que você ressuscitou, Pai querido, Jesus Cristo, para me dar a vida eterna. Perdoa, Senhor, os meus pecados, transforma o meu coração e guia minha vida pelo Seu Espírito. Eu Te entrego tudo e escolho viver como um filho de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe essa nova jornada. Eu tenho certeza que essa oração vai chegar no coração de alguém que vai ver isso aqui. Se você fez essa oração ou se você já entrou nesse caminho, estamos na mesma família agora e vamos começar a entender, né, a nossa parábola. Então, abra aí, quem está começando comigo. Tá, gente, você falou tanta coisa e não falou o que você ia ler. Verdade, esqueci. Vamos lá ler, então, vamos voltar aqui. Nossa leitura hoje vai ser a parábola do joio e do trigo. É a parábola mais deliciosa, porque a parábola que Jesus explica. As outras são códigos, mas essa Jesus explicou, ele mesmo explicou. Então, vamos lá, Mateus 13, 24. Vamos aqui, Mateus 13, 24. Vamos ler e depois a gente vai explicar, tá? Outra parábola
lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixei-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita farei os ceifeiros, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vou fazer uma outra oração. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Abra o nosso coração, nossa mente, para que a gente possa receber essa palavra e possa viver o código que está aqui dentro, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, esse novo projeto que temos agora, que é a leitura dessas parábolas. Serão 42 encontros, Senhor. São 42 dias que iremos estar juntos falando a Sua palavra. Guarda, Senhor, o coração de cada um, guarda esse momento, guarda a tecnologia, que a gente possa de verdade chegar no coração de cada um, daquele que precisa, conforme aquela dose que ele necessita. Eu lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, olha só, agora a gente já entendeu que as parábolas são recados de Deus para os filhos. Já entendemos que nem todo mundo é filho. Já fizemos um caminho para se tornar filho quem não era. E agora vamos entender a parábola, né? Vamos entender essa parábola e vamos voltar aqui, senão eu me perco e eu gosto de falar e aí eu falo demais. Então, olha só, vamos entender, Janice, mas o que significa essa parábola? É muito simples essa parábola, porque Jesus mesmo falou. Então, olha só, já vou ler aqui para nós entendermos. Lá em Mateus 13, 36, diz assim: então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Então, os discípulos pediram, né? Senhor, explica para nós. Imagina, se os discípulos que andavam com Jesus não entenderam, então... não tem problema nós não entendermos, mas a gente precisa buscar a resposta do código. A gente é filho, a gente quer o código. Então, ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então, o que semeia a boa semente é o filho do homem, que é o dono do campo, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Somos os filhos, acabamos de saber como nos tornamos filho. O joio são os filhos do maligno. Os filhos do maligno. E quem é o maligno, né? É o diabo que semeia confusão e engano. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, também será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só que sério. Eu vou ler de novo, agora que a gente já sabe quem é quem, para a gente entender. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente. Primeiro, ele começa a dizer o reino dos céus. Que céu? Não é só um céu, não. São 3 céus, sabia disso? Então, o primeiro céu é isso que a gente enxerga, é a atmosfera, né? Essa que lá em Gênesis Deus separou, né? O firmamento que Deus chama lá em Gênesis. Então, separou a água, as águas de cima com a água de baixo, tem essa faixa aqui que é o firmamento. Então, esse é o nosso céu, né? O segundo céu é um céu espiritual, das batalhas entre anjos e demônios. E o terceiro céu é o lugar onde Deus governa. Tá, mas Deus governa só nesse lugar? Não, Deus governa tudo, tá dizendo aqui, ó. O reino dos céus, Deus reina nesse
no todo. Ele reina todos os céus. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem, olha só, que semeou boa semente no campo. Então, a boa semente somos nós, os filhos. Mas, quando os homens dormiam, olha só, vamos agora entender. O que quer dizer quando os homens dormiam? Está falando aqui, e é a parte mais importante da parábola, é que a gente entenda que a gente não pode dormir. Que a gente tem que sair desse estado de letargia espiritual. É sobre isso que fala essa parábola. Diz que quando, Janice, mas então eu não posso dormir fisicamente? Pode, no azeite, no óleo. Então, o que diz, né? Olha, no versículo 25 ele destaca um alerta importante: o inimigo age quando os homens dormem. O sono aqui representa o estado de letargia, apostasia e distração. O que é apostasia? É a distância, né? Nós estaremos distante da palavra, da fé, da vida, dessa comunhão com Deus, né? A distração, quando o povo de Deus se distrai, ele para de vigiar e o inimigo se infiltra. A palavra de Deus diz assim, ó, vigiai, depois orai. Aí as pessoas, não, é orar, depois vigiar. Não, na palavra de Deus fala, vigiar e depois orar. Lá em Mateus 26:41 diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, vigiem e ore, vigiem e ore. O que é vigiar, Janice? Vigiar significa estar atento aos ataques do inimigo. O inimigo vai sempre atacar você onde você está mais fraco. Se você tá andando reto no nosso Senhor, tá tentando, viver uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? Uma vida, não tenta, não, a gente tenta tudo, nós temos que acordar sempre disposto a sermos melhores e dizer não ao pecado e sim para as coisas certas. É isso que a gente deve fazer, isso que é tentar viver uma vida santa. Mas todo dia, a gente tem que praticar isso. Então a gente a gente deve não praticar as pequenas mentiras, não adulterar, não ver pornografia na internet, não ver, essas coisas que não são de Deus. A gente todos os dias tem que lutar contra esses desejos da nossa carne. A comida, hoje eu vejo que a comida para mim está sendo um grande desafio, e aí eu vejo que Satanás é astuto, ele não tem mais por onde entrar e ele vai entrando aonde eu consigo dar brecha, porque a minha carne ainda é fraca. Hoje, em uma situação que eu era completamente vigilante, que era a minha alimentação, o cuidado com o meu corpo, eu estou completamente tirando a vigilância. Então, ele vai entrar onde a gente der essa brechinha. Então, vigiante, eu estou agora falando para mim, vigiar é a gente estar atento, porque a glutomalia, comer demais também é pecado, sabia? Porque a gente acaba deixando adorando a comida mais do que a outras coisas. Então a gente precisa entender, às vezes as mães adoram muito os filhos, adoram muito as casas. Ai, minha casa, cuida tanto da casa, deixa de fazer as coisas de Deus, cuidar da sua família. Então a gente tem que ser vigiante. Então, mas o que significa? Então eu gosto de explicar, e tem coisas que eu vou explicar agora e depois eu só vou passar por cima. Então nós vamos entender o que é vigiar. Vigiar está alerta e sensível ao Espírito Santo. Quem vigia está preparado, enquanto quem dorme é surpreendido. Jesus disse que o inimigo semeia o joio quando os homens dormem, ou seja, quando há descuido espiritual. Vigiar e estar atento aos ataques, O diabo não pode tocar em quem está em Cristo. Ele não pode tocar, mas ele pode te enganar, te distrair, te desviar. Então, o que é isso, Janice? Às vezes você não é assim, quando a gente vai tentar, vou ler a Bíblia agora, fazer meu devocional. Aí você lembra que tem uma louça para lavar, aí você lembra que tem uma roupa para estender, aí você vai olhar no celular e tu olha, não, vou olhar isso aqui, dali a pouco você passou meia hora, o tempo que você tinha para fazer o teu devocional, você não conseguiu. Ou às vezes, nem só direcionado à Bíblia, ou às vezes assim, por exemplo, você tinha um momento para estar com o teu filho, você pegou o celular e aí ele pegou também. Ontem nós estávamos aí, Sofia, eu peguei o celular, ela se achou no direito de pegar também, por óbvio, Porque as crianças nos imitam. E aí a gente, em vez de ficar conversando, nós ficamos em mundos separados. Eu larguei na hora, por quê? Isso entendeu? O diabo, que é o enganador, que ele vai fazer coisas para nos distrair, nos desviar, ele não vai aparecer com um tridente, com um rabão. Agora no carnaval talvez apareça muitas vezes e vai aparecer, a gente vai ter que começar a orar aqui para Deus, Porque a coisa vai ser forte nesse carnaval. Então assim, mas
ele vai fazer essas pequenas coisas. Ele não quer que eu fique criando um altar para ele, o diabo. Ele quer me tirar do foco da presença de Deus, quer que eu seja uma mãe mais descuidada, que eu não cuide da minha filha, que eu não cuide da minha casa, que eu não cuide daquilo que eu tenho que fazer. São pequenas distrações. Ele já vai tirando do meu foco, daquilo que Deus me colocou. Então, eu vejo muito isso na minha vida, porque eu estou atenta. Então, nós precisamos estar atentos, nós temos que ser intencional e ver, poxa, eu não fiz aquilo por conta disso. Então, isso é estar atento, né? Isso é vigiar. Outro exemplo, né? Vigiar também é proteger, olha só, é proteger o que Deus nos confiou. Deus nos deu a responsabilidade da família, do ministério, dos dons. Então, vigiar é como eu falei, né? Cuidar dos filhos, da casa, nós precisamos fazer isso. Outra coisa, né? Nós precisamos discernir os sinais, né? Discernir. Então, quem vigia, né? A gente tem que vigiar, né? Sem um vigia, olha só, quando é que, se a gente já sabe, por exemplo, que um ladrão vem à noite, quando é que eu tenho que cuidar? É à noite? A gente já sabe, se um vigia soubesse que o ladrão viria à noite, ele se prepararia em vez de dormir, né? Da mesma forma, nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos. Então, a gente precisa estar atento. Agora, esse é um tempo de a gente vigiar mais. Esse período que se abre agora, a partir dessa semana, para a gente não ficar perdendo tempo olhando coisas no celular que não são de Deus, que vai ter vai ter muita demanda de coisas, e nós somos curiosos por natureza, né? Nossa natureza é curiosa. Então a gente tem que ter esse cuidado de vigiarmos nessa situação. Então, e orarmos, porque vai ter o carnaval, né? Eu falei do programa do carnaval semana passada, né? Segunda, eu acho, eu falei sobre o carnaval. Carnaval só não é uma festa, né? Não podemos ser essas pessoas que acham, é só uma festa. Quando eles evocam os batuques lá e colocam as estátuas de Satanás, você não pode acreditar que ele está fazendo só uma festa, uma alegoria, uma roupa. Você não acredita lá que tem um espírito que está no meio daquela situação? Nós não podemos ser tão tolos. Então, a gente está fazendo, quem está lá assistindo, está todo mundo dentro daquela situação lá de estar aberto àquele satanismo que está acontecendo ali. Não podemos ser esses, né? Então nós precisamos aqui vigiar, nós entendermos o que está acontecendo, termos discernimento. Se fosse Deus, que a gente não vê muito raro, né? Algo direcionado a Deus. Por que não se vê algo direcionado a Deus no carnaval? Porque aquela festa não é de Deus. Carnaval, eu falei lá, meu Deus, para que estou falando isso de novo? Carnaval, a palavra carnaval significa a deusa carne. Da onde saiu essa festa do carnaval? Essa festa, ela foi criada lá pela Igreja Primitiva Católica. Então, o que acontecia? Antes dos 40 dias de jejum e oração, que era a quaresma que vai entrar aí, eles faziam qualquer coisa, é uma festa permissiva, qualquer coisa. Então, todos os desejos da carne, de comida, de bebida, de prostituição, né, tudo podia. Por quê? Porque tinha a indulgência. O que era indulgência? Era um pedido de perdão que se dava coletivamente. Tipo, vocês fazem tudo. Olha o que isso. Gente, eu li isso, fiquei aterrorizada, eu também não conhecia. Então, a Igreja Católica criou essa confusão aí lá na igreja, em tempos primitivos, lá atrás, muitos anos atrás. Então, tudo era possível, então tinha o pedido de indulgência aí, se dizia, agora está todo mundo perdoado, o que aconteceu no carnaval ficou no carnaval, né? Então, e aí tinha a indulgência, que era esse pedido, que era o perdão que era dado por tudo que era feito, agora continua sendo santo, quer dizer, numa semana praticava todo tipo de desvio psicológico, de glutomania, de tudo, e aí eu podia qualquer coisa. Então, o carnaval era isso, né? Lá naquele tempo, e não deixou de ser. Então, por isso que a gente vê no carnaval hoje, a gente não vê nada de Deus, porque não é uma festa de Deus, é uma festa, só tem dois, nós temos que entender, gente, não, eu tenho Deus tal, não, gente, só tem dois Deus, para de se né? Respeito todo mundo, mas a verdade vos libertará. Temos dois senhores, o da treva e o da luz.
é simples, qual é o caminho que você está seguindo? O da treva ou da luz? Então, o carnaval, a gente não pode ser tolo, o carnaval não é uma festa de Deus. Por isso que lá dentro do carnaval a gente vê muito, né, os batuques invocam santos, demônios, vamos dar o nome direito para as coisas? Demônios, o batuque invoca demônios, não invoca santo, demônio. A gente vê nudez, a gente vê alcoolismo, a gente vê tudo aquilo, bom dia, amados, tudo aquilo, a gente vê essas coisas que não são de Deus. Então não seja esse tolo que vai só dar uma olhadinha, esse tolo que vai só lá. Outra coisa que me deixou aterrorizada é o batuque gospel. É a escola, é o batuque, agora eu vou falar isso, capaz de a gente ir lá olhar, né? Mas tá no Guinness Book, é a maior bateria do mundo, ela é do Brasil, ela é gospel. Não existe isso, gente, me arrepio inteiro aqui. Não existe isso, de uma igreja grande. Aí ele disse assim, o pastor disse, meu Deus, eu recebo em oração, eu faço um jejum em oração, eu recebo um tema, eu entrego para a bateria, eles fazem um batuque. Gente, seja o maior... assim, você pode falar numa letra só a palavra de Jesus, 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 Jesus. Se estiver no batuque, ele não adianta, ele não vai evocar Jesus, não é Jesus, é o batuque. Lembra Davi, né, quando Saul tá virado, ele não cantava, ele tocava a harpa dele lá, o instrumento dele. Então não é a voz ou o que sai da boca que vai acabar, vai expulsar um demônio. É o batuque. Então eu posso estar nessa música só falando Deus, 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 mas eu vou evocar um demônio. Então por isso que no carnaval nós não vemos nada de Deus, porque ela não tem nada de Deus. Gente, mas é um carnaval de criança. Gente, eu levava minha filha, eu tenho fotos, estava olhando, eu levava minha filha, levei desde pequena, porque a gente está acostumado, a gente está nessa manada, mas não seja mais um da manada agora, você já sabe. Essa festa não é uma festa que vai mostrar quem é Deus, ela é uma festa satanista. E agora eu tô aqui e olha, coloque amor nas minhas palavras, não sou eu, gente, eu aprendi como eu tô ensinando para vocês, eu comecei a ler e aprendi, e tá escrito, e a verdade vos libertará. Não sei porque que eu falei isso, porque nós estamos falando agora, e eu fiquei muito feliz porque tem alguém que eu aprendi a amar à distância. Michele, linda, seja bem-vinda aqui. Uma grande amiga de longe que eu conquistei há pouco tempo. Então, olha só, nós estamos falando, né, das nossas parábolas. Então, o carnaval é isso, gente. Só para a gente fechar, não vou falar mais nisso. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Não seja você levado pela manada. Não seja você levado por esse mundo doido. Então, nós estamos falando aqui, de vigiar. Nós estamos falando, né, da parábola do joio e do trigo. E diz na parábola, né, mas em Mateus 13, 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. O inimigo só vem quando você está dormindo. E a gente está falando, mas como é que eu vou parar como é que eu, né? O que é dormir? É parar de vigiar. Daí nós lemos também que Mateus 24, 42, portanto, vigiem, porque não sabeis o dia que o nosso, né, Senhor virá. E a gente viu também em Mateus aqui, 26, 41, vigiem e ore. Vigiem primeiro. O que é vigiar? A gente está falando nisso, que antes de eu entrar nessa história do carnaval. Então, vigiar é estar atento aos ataques do inimigo. Vigiar é discernir os tempos. Agora é um tempo de a gente vigiar mais, esse do carnaval. Vigiar para proteger aquilo que Deus nos deu, que é a nossa família, a nossa casa, nosso ministério, nossos dons. E vigiar, né? Tá bom, Janice, eu já entendi, mas como é que eu faço para vigiar de forma prática? Tá, você já me explicou que é estar atento, que é discernir, que é proteger. Agora, como é que eu faço? Né? Primeiro é estar firme na palavra de Deus. Gente, tudo está na palavra. Essa Bíblia aqui é o manual de vida para a gente nesses dias que a gente está meio, né, achando que está meio doido o negócio. Então, no Salmo de 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, por onde eu vou caminhar? Por onde a palavra de Deus me diz, porque agora você é filho, você já entendeu. Então, como é que eu faço? Então, primeiro eu tenho que ler a Bíblia. Outra coisa que eu aprendi aqui com vocês é memorizar os versículos. Olha o que eu estou fazendo. Eu não era boa, não era, porque já isso não está mais dentro de mim, de memorizar. Olha só, eu fiz pequenos bilhetes, onde eu já memorizei um, e eu vou me
memorizar agora. Ah, Janice, é só uma frase, mas eu preciso colocar aqui, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque quando eu vou falar, eu preciso falar com a palavra de Deus. Não adianta só dizer, a palavra de Deus diz isso e ainda não saber onde que está. Eu preciso ter essas coisas. Então está dizendo, ó, memorize os versículos chaves, medite na palavra ao acordar e antes de dormir. Isso é dormir no óleo que eu falei no começo. Primeiro vamos memorizar essa palavra. Antes de dormir, faça isso na sua casa, memorize, faça. Se você tem os teus filhos, faz isso. Ó, vamos deixar uma palavra, abra a Bíblia, né? Faça uma oração, peça para que Deus esteja ali, que guarde o sono deles. Isso é você estar protegido mesmo que quando você dorme. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Então, a oração nos mantém conectados com Deus. E aí a gente já falou no espírito de oração. Eu peço, Senhor, me dá espírito de oração. Tu não precisa tirar. Vou tirar meia horinha para orar. Ok, tá bom? Isso. Mas você tem que ter espírito de oração. Espírito de oração é dizer, Senhor, eu preciso de Ti o tempo todo. Pai, agora eu vou fazer isso. O que o Senhor acha? Eu converso com Deus o tempo todo. Então, mas isso é uma habilidade que tu vai adquirindo, vai fazendo não é algo que você ligou um botão, mas vai se tornar automático quando você começar a fazer isso. Às vezes, eu esqueci de perguntar para Deus, não era automático, agora já é automático, porque tudo que a gente faz repetidamente se torna automático na nossa vida, como dirigir, como andar de bicicleta, então a gente tem que fazer isso, né? Então, ó, como é que eu vou fazer para vigiar? Primeiro, eu tenho que ser firme na palavra de Deus. Depois, eu tenho que manter uma vida de oração contínua. É isso que eu falei para vocês. Vamos estar conectados. Depois, eu tenho que começar a desenvolver um discernimento espiritual. Isso é um pouco mais profundo, né? Você vai ter que comparar aquilo que você está vendo com a palavra de Deus. Do sábado, uma amiga minha falou, Janice, mas eu fui para a palavra, mas não é isso que está falando a palavra. Nós temos que entender da palavra. Então, nós temos que buscar ensinamento, né, e discernimento na palavra. E quando você não entende, pede para o Espírito Santo, né? E a gente precisa também proteger nossa mente e o nosso coração, né? Para a gente estar vigiante. Como é que eu faço para estar vigiante? Proteja teu coração. Como é que eu faço para proteger meu coração, Janice? Eu preciso me separar de conteúdos que vão enfraquecer minha fé. Às vezes vídeos, influências negativas, pessoas só reclamam somente, só fazem fofoca, né? Então, agora nesse período de carnaval que a gente fica curioso, e é normal, curioso de ver tu viu aquela escola? Eu nunca me esqueço, né? Uma escola que levantou um satanás de não sei quantos metros. Eu acabei olhando, porque me deu curiosidade. Então, esse tipo de coisa, daí só que você só não olha aquilo, tu vai olhando mais uma coisa, por quê? Isso são setas do satanás para te distrair. Então, a gente tem que ter discernimento isso, né? E como que você vai para ficar mais forte? Você tem que ter uma comunhão com outras pessoas que estão vigilantes também. Janice, eu não sei como é que faz isso. Busca, pede para o Senhor, Ele vai tirar aquilo que não presta, vai colocar aquilo que presta. Quando a gente faz essa oração é muito engraçado, sai todo mundo de perto da gente. Não aconteceu já isso com você? Eu já me senti muito sozinha por muito tempo. Então, para você vigiar e não ser pego de surpresa, primeiro, você tem que estudar, mas viver a palavra de Deus. Né? Eu peço aqui, a gente ora todas as vezes que a gente vai comer, a gente ora aqui na nossa casa. E a gente tem pedido para a gente viver de verdade essa palavra. Porque não adianta ser uma teóloga, eu estou longe de ser, né? Uma teóloga, entender de tudo aqui. Eu prefiro viver essa palavra que eu estou passando aqui. Então, a gente precisa viver a palavra de Deus, estudar, orar constantemente, pedir discernimento, proteger nosso coração, né? O nosso coração é a nossa mente, né? E caminhar com pessoas que estejam no mesmo momento que você, né? Então, aí você vê ali, vamos voltar à parábola agora que a gente já entendeu. Primeiro a gente entendeu que a parábola não é para todo mundo, é só para os filhos, aquele que se senta à mesa do pai querido, né? E aí Jesus falou, né? O reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto ele dormia, enquanto ele não vigiou, veio o inimigo e semeou joio, né, na nossa cabeça. E também joio aqui está dizendo das pessoas que não são os cristãos. E tem cristão que diz que é cristão, mas ele não é cristão, tá? O cristão de verdade, eu tô falando daqueles cristãos que vive como cristão, que vive a palavra, né? Quando o joio cresceu, ele produziu, quando a erva cresceu, produziu frutos e apareceu também o joio. Então, o que a gente entende aqui?
a gente entende que vai ter, e esse mundo é assim, né? Vai ter de tudo nesse mundo, e a gente não consegue ser separado no total, porque esse mundo que a gente vive não é de Deus, né? Quem que veio para esse mundo, né? Veio o anjo caído, né? Lúcifer, né? Foi expulso do céu, chegou aqui na terra como Satanás, que também é o diabo e Satanás são a mesma pessoa, e os demônios são os anjos caídos. Então os demônios são 1/3 dos anjos que do céu caíram, foram corrompidos por Lúcifer, que era um anjo de luz, que era um anjo da alta patente no céu, e ele trouxe junto, ele conseguiu convencer 1/3. Tu vê como a humanidade, imagine, a humanidade, né, ela é corrompida pelo seu orgulho, eles caíram pelo orgulho mesmo, porque eles, pela vaidade, eles queriam ser mais, né, do que eram. Então, os demônios são os anjos caídos, Lúcifer é Satanás e é diabo. Então, na figura de diabo é mais, né, a gente vê, o diabo veio para enganar, matar, roubar, né? Então, esse, né, é o mesmo Satanás, e ele não é onipresente que nem Deus. Deus está em todos os lugares, Satanás é um só, ele deve estar cuidando de um grande nome aí, né? Que a gente ouve falar, que tem, né, que já nasceu, né? Então, deve estar lá, metido nas grandes, né, os grandes governos aí, que é o que se entende hoje, né? Mas os demônios estão no tempo perto da gente, então a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí vamos entender o momento da colheita, que Mateus 13, 40 a 43 diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão no seu reino todos os que causam escândalos e praticam mal, e lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente, né? Então, o que a gente deve aprender, né? Então, os justos resplandecerão. Então, sempre para o justo vai acontecer isso. Nós, né, iremos estar junto ao Pai, né? E aí, no final, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É muito sério isso aqui. Deus permite, né, que o joio e o trigo cresçam juntos, mas no tempo certo será feita a separação. É isso que a gente vai aprender dessa parábola. Não devemos nos preocupar com quem parece estar prosperando, né, no erro. O dia da colheita virá. Então a gente pensa assim: nossa, mas, né, ele faz tudo errado e Deus, né, parece que Deus não está sendo justo. Gente, o Satanás, nossa, eu assisti a uma série, né? Tô assistindo uma série, eu acho ela bem pesada, Apocalipse. Eu acho ela muito pesada, não tô feliz de assistir, mas é bom a gente ver, assim, porque não é uma série que eu quero que minha filha assista já, sabe? Porque achei muito pesado, porque é de verdade como Satanás, ele trabalha nas pessoas. Nossa, é muito pesada essa série. Então, assim, ó, Satanás, né, ele se transforma até num anjo de luz para enganar. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Então, não podemos, né, a gente se preocupar com aquele que está achando que é cristão, que está numa vida santa, mas né, a gente vê que os resultados. Porque, por exemplo, assim, ó, como é que eu vou saber se ele é um cristão de verdade? Você tem que ver os frutos do Espírito. Não tem como ser cristão e não ter os frutos. É a plantinha que eu ensino lá na escola bíblica. A plantinha está dentro, ela tem que dar amor, a pessoa tem que servir, ela tem que né, tem que ter paciência, ela tem que ter domínio próprio, ela tem que estar mudando diretamente todos os dias, ela tem que estar florescendo os frutos do Espírito. Ah, mas a pessoa fala na Bíblia, fala da Bíblia, mas não tem fruto. Gente, até Satanás, ele tem um versículo que fala isso. Onde é que tá? Eu vi que tem Satanás, ele também consegue se transformar num anjo de luz. Então, às vezes, mostrar, e eu vi ontem, esse final de semana, eu vi nessa série, ele se mostrando como um anjo de luz. Ele consegue se mostrar como anjo de luz. Então, a gente precisa ter esse discernimento das coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Então, quando a gente, voltando aqui, ó, nós não devemos nos preocupar com quem parece estar prosperando. Então, tem gente que parece, Satanás, ele vai dar dinheiro, Satanás
né, os demônios, ele vai dar prosperidade, ele vai dar saúde, ele vai dar também. Então, as pessoas que não estão no caminho de Deus, estão ganhando essas coisas, eles estão fazendo uma troca. Mas a gente tem que entender que o dia da colheita virá, isso que a gente precisa entender com essa parábola. O nosso papel não é arrancar o joio, mas de ser um trigo verdadeiro. Seja você dizer, eu sou um trigo verdadeiro, eu preciso dar os frutos para o reino. Servir, falar, usar os dons. Quando Deus, né, quando Jesus plantou essa plantinha do Espírito Santo dentro da gente, que foi um presente, ele também deu um dom pra gente, ele deu um dom. Então a gente precisa descobrir qual é o nosso dom, se o meu dom é servir, se o meu dom é falar, se o meu dom é ajudar, se o meu dom é louvar, se o meu dom é só orar, interceder. A gente precisa usar os nossos dons, né, para o reino. E o que significa? Significa que no fim dos tempos, Deus fará uma separação entre o justo e o ímpio. O joio, que são os filhos do maligno, serão lançados na fornalha de fogo. A gente leu. É um símbolo do juízo eterno. Pranto e ranger de dentes, está escrito aqui. 43. 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes mostra o sofrimento eterno e a ausência total de Deus. Lá em Mateus 13, 43... diz assim, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. O que significa isso? Que os justos, que são o trigo, serão exaltados e brilharão como o sol no reino de Deus. Essa é a vitória final dos filhos do reino. Deus recompensará aqueles que permanecem fiéis a Ele. Jesus finaliza dando um alerta forte. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Nossa, é muito forte para mim, isso aqui mexeu comigo. Isso significa que essa verdade não pode ser ignorada. Então, quais são os códigos? Toda parábola tem códigos, porque ela é um recado direto para os filhos, nem para todos, a gente falou. Qual é o código? Existe o primeiro código, que é o código da separação. Nem tudo que cresce junto permanece no reino. Nem tudo que cresce junto, a gente vê até na própria família, a gente vê que tem uns que vão para um caminho, outros vão para o outro, não é? Às vezes até irmão gêmeo, um vai para um caminho, outro vai para o outro, então nem todos eles permanecem no reino. O recado aqui, o reino dos céus está misturado com o mundo, mas nem todos que parecem cristãos são filhos de Deus. A lição é, não se engane pelas aparências, o trigo e o joio crescem juntos, mas só Deus reconhece os corações. Então qual é o código oculto? Há falsos discípulos no meio de Deus. A separação acontecerá no tempo certo. Eu já consigo enxergar isso. Eu dou glória, Senhor Deus, que Ele está me dando discernimento, mas porque eu estou mais próxima da palavra, de enxergar. E como é que tu enxerga? É só pelo fruto, não tem como. Só pelo fruto, o que Ele está fazendo? Será que Ele, né, os frutos, dons do Espírito Santo, será que está frutificando? Gente, há mentira, se a pessoa, não existe, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe meia-verdade. Todo mundo que fala meia-verdade, fala meia-mentira, não é verdade? Meia verdade é meia mentira. A mentira, quem mente é filho do demônio. Então, é maligno isso. Então, quem mente, mas é só uma mentirinha. Gente, é um demoninho. É mais um diabinho que você está colecionando para a tua vida. Então, assim, quem fala meias verdades, fala meias mentiras. Então, ele não tem como servir dessa fonte, não tem como sair água pura, água doce e água salgada. Ou ele é filho de Deus ou é filho do maligno. Então, a mentira para mim é algo que me bate muito forte. E se eu enxergo, eu fico provocando as pessoas, provocando o meu entendimento para ver que tipo de pessoa ela é. Não tem, e eu tento assim todos os dias porque a gente naturalmente fala, a gente fala assim, tô indo, nem saí de casa. Tu tá indo? Então as pequenas mentiras, limpe todas elas. Mas eu não minto grandes mentiras, eu minto pequenas. Não, só fui até ali, foi até lá. Não faça isso. Isso vai te abrindo brechas. Lembra que eu falei que Deus nos cuida da gente, assim, né? Que lá no Salmo 91 diz, né? Que Deus dá né? Ordem a seus anjos que nos guardem, como se fosse assim, né? Nós estamos aqui e eles nos guardam, mas quando a gente abre, porque os anjos estão em volta da gente nos guardando, mas quando a gente começa a fazer coisas, tipo mentira, que é algo muito sério no reino de Deus, a gente abre uma brecha, aí entra um demônio na tua vida, aí começa a acontecer umas coisas que não dão certo, aí a gente escuta nas igrejas, mas é luta, mas nós temos, estou num deserto, Deus coloca algumas coisas para a gente passar, para edificar o nosso ser, né, para mexer com aquilo que a gente está e para a gente viver novas
possibilidades, mas você não precisa passar no deserto. Tem gente que não passa por deserto, você acredita nisso? Eu acredito nisso. Tem gente que não passa no deserto porque ele aprende sem precisar passar, ele é proativo. Vê passando, poxa, já não vou fazer. Vê acontecendo, poxa, já não vou fazer. Vê o resultado, vê o fruto nas outras pessoas, já não vou fazer. Seja você esse que vai fazer isso, que não vai precisar passar. Então, qual é um dos códigos? São 3 códigos nessa parábola. Primeiro, o código do tempo. Deus permite que o joio e o trigo, né, cresçam junto até o momento certo. Então, Deus é paciente, mas a colheita é certa. O juízo final não falhará. Então, a gente vê o primeiro código do tempo. Segundo código da separação. Nem tudo que cresce junto pertence no reino. Então, há falsos discípulos no povo de Deus. A separação acontecerá no tempo certo, né? E terceiro código, né? Código da recompensa. O fim do joio é a glória do trigo. Mateus 13, 42 e 43, assim, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aqui o recado diz assim, ó, o juízo de Deus será definitivo, o joio será queimado, mas o trigo será exaltado. A lição, não basta estar no campo, que é a igreja, mas precisa ser trigo. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou ficar com... Olha, me arrepiei inteirinho, ó. Eu vou ficar com essa frase hoje, porque a gente tem que viver. Não basta estar na igreja, estar no campo, mas eu preciso ser trigo. Seja assim, diga, eu sou trigo. Se eu ainda não sou, se eu faço pequenas coisas, vai limpar. Eu sou trigo. Quem permanece no reino será honrado na eternidade. Qual é o código oculto? É que Deus permitirá que o trigo e o joio cresçam juntos por um tempo, mas o fim é a separação. Ô, Senhor. Qual é o recado direto dessa parábola, né? Nem tudo que cresce junto permanece no reino. Deus tem o tempo certo para separar o trigo do joio. E o destino do joio é o fogo, mas os justos brilharão no céu. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ai, Senhor, eu quero ser trigo. Vamos orar? Oh, que coisa linda que foi esse negócio hoje. Hoje eu vou chorar. Não vou chorar, não. Que coisa linda, Senhor. Obrigada por esse tempo. Quando eu leio com vocês aqui, porque eu preparo, né? Eu tô aprendendo, tô engatinhando, agora vou abrir meu coração aqui. Então, quando eu leio, eu preparo isso aqui. Eu leio, eu estudo, eu vou nos vídeos de outras pessoas que já estudaram, porque eu ainda me sinto muito rasa na fé. Então, eu vou num vídeo, vou no outro vídeo, eu busco, eu pego na literatura. Então, eu preparo. Para vocês terem uma ideia, eu preparei 10 folhas. Nós passamos por 10 folhas. Normalmente, são 10 páginas. Então, eu escrevo 10 páginas. Ah, tudo escreve tudo. Não, gente, eu vou buscando, vou crescendo em entendimento. E eu leio uma vez, eu leio 2 vezes. Quando eu leio com vocês, eu me impressiono. Por quê? Porque é outro entendimento que me vem. Entendeu? Então, eu preparei, eu li 3 vezes esse texto. A terceira foi com vocês, sempre é 3. A terceira é com vocês e parece que eu nem tinha lido, porque de verdade vai tendo uma revelação. É muito gostoso isso. Vamos orar? Senhor Deus, quero lhe agradecer por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado, Pai. A gente entende, Pai, que nesse tempo a gente precisa vigiar mais, orar também. Mas nesses dias, principalmente, que antecede o carnaval, que a gente seja esse crente. Crente é aquele que crê na palavra de Deus de verdade e vive ela. A gente crê que a gente vai orar, Senhor, e pedir que tudo isso que vai ser levantado nesse tempo, por aqueles que ainda não lhe conhecem, Pai, não vai entrar na nossa tenda. Nós vamos orar, nós vamos vigiar, nós vamos primeiro vigiar e depois a gente vai orar. E vamos cuidar daquilo que o Senhor deu, que é a nossa família, nosso ministério, nossos dons, Senhor. Nos dá coragem, Pai, para que a gente seja esse que vai falar a verdade, mas nos dá amor, para que a gente possa fazer isso em amor, Pai querido. Te damos graças e te damos glória, Senhor, porque essa palavra nos mostrou que devemos fazer agora, nessa semana. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que pararam um tempinho para escutar e que o Senhor chegue no coração de cada um com aquele remédio que cada um precisa e consegue receber. Abre, Senhor, o coração para que eles entendam essa palavra. É isso que eu lhe peço hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente a segunda de vocês. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Seja o melhor. Seja trigo.
Seja trigo. Eu quero dizer, eu vou ser trigo hoje. Seja trigo hoje, seja o melhor do que você pode fazer e repita isso todos os dias. Hoje a Sofia fez um dia memorável de manhã. Ela fez tudo certo. Ela acordou na hora certa, ela se arrumou na hora certa, ela fez o devocional dela, ela é linda, ela faz o devocional dela, ela tá lendo Mateus também. Então ela fez o devocional, e ela não se atrasou, que todos os dias ela se atrasa, é uma luta para mim. Hoje ela me chamou, mãe, tô pronta, eu me surpreendi, porque todos os dias ela se atrasa. E aí eu disse, filha, tu fez um dia memorável. Aí ela foi me contando no caminho o que ela tinha feito, né? Todas as etapas. Eu disse, filha, agora você pega esse dia, copia para amanhã. E amanhã você vai ser melhor do que tu foi hoje, que tu vai criar habilidades de fazer tudo na hora certa e vai te sobrar mais tempo. Ela ficou me olhando, então é isso que eu quero que a gente faça hoje. Sejamos trigo hoje. E vamos copiar hoje para amanhã. E amanhã a gente vai ser melhor do que hoje. Você crê nisso? Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Segunda-feira, o início de tudo. Hoje é o primeiro dia, nós só temos hoje, tá? É só hoje que a gente tem, mas a gente não sabe. Então faça o seu melhor hoje. Diga eu te amo hoje, diga eu te perdoo hoje, peça perdão hoje, é hoje que você tem que fazer. O dia se chama hoje. Amém? Deus abençoe vocês.